ok? Vamos para mais uma questão aí de circuito elétrico, acompanha aí. No circuito apresentado na figura, V vale 12 volts, R1 5 ohms, R2 2 ohms e R3 2 ohms. Podemos dizer que a corrente elétrica medida pelo amperímetro A colocado no circuito é... Então, vestibulando, observe que por onde está colocando esse amperímetro, eu tenho aqui 3 aparelhos que eu representei por R1, R2 e R3, tá? Esses 3 aparelhos vão puxar dessa voltagem aqui, dessa bateria de 12 volts, eles vão puxar uma corrente total. Essa corrente total vai ser puxada por R1 e 1, observe que 1 aí vai ser a própria I total, certo? Mas ela vai ser puxada por R1, quando chegar nesse ponto aqui que a gente chama de nó, ela vai se dividir em I3 e em I2, tá? Então, esses 3 resistores vai puxar a corrente total. Quando chega aqui de novo, elas se unem, ó, e a corrente que vai passar pelo amperímetro é a corrente total. Então, na verdade, onde esse amperímetro foi colocado, é a mesma coisa de eu pedir a corrente total do circuito. Então, relendo a questão, como você tem que fazer lá no vestibular, no circuito apresentado na figura, onde V vale 12 volts, R1 5 ohms, R2 2 ohms e R3 2 ohms, podemos dizer que a corrente medida pelo amperímetro A colocado no circuito é... Então, eu quero a corrente medida aí pelo amperímetro A, Então, na verdade, eu quero a corrente total, tá certo? Como eu expliquei para vocês aí. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz, tá? É achar a corrente total. Tô com calma, viu, Clebson? É achar a corrente total. Então, vestibulando, vamos passar aqui, para não ter que apagar ali, e vamos ver o seguinte, ó. Quem é a corrente total? A gente aprendeu a primeira lei de Ohms, quem vê, ri, tá? Então, por analogia, V total vai ser R total vezes I total. O V total ele deu 12 volts, ele disse que a tensão aqui na bateria era 12 volts, se fosse na nossa casa seria 220 volts da tomada, ok? O R total ele não deu, mas tem como fazer aí, ó, tá? Se eu quiser aqui, eu venho para exatamente, deixa eu apagar aqui, e achar o R total. R1 é 5, R2 é 2 e R3 é 2. Esses dois estão em paralelo. Como tem o mesmo valor, eu posso substituir eles dois por um só de 1 ohms. Então, eu substituía esses dois por um só de 1 ohms, que ia ficar em série com R1. Então, ia ficar 5 mais 1, o resistor total seria, e os dois em série, 5 mais 1 soma, a resistência total é 6 ohms, tá? Ok? Ou então, se você quisesse, você poderia fazer assim também, ó. Achar a resistência total assim, ó, desses dois em paralelo, 1 sobre R total, desses dois em paralelo, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, seria uma soma de fração. R2 vale 2, R3 vale 2, então o 1 sobre R seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Soma de fração, a metade mais metade dá 1. Aí substituir esses dois aqui por 1, e a resistência total vai ser 1 mais 5, vai dar 6, ok? 1 mais 5 vai dar 6. Ah, professor Luiz Carlos, vamos fazer bem devagarinho isso daí? Vamos, deixa eu apagar, tá? E nós vamos aproveitar aqui e vamos ver devagarinho como é que a gente pode fazer isso daqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 ohms e 2 ohms. 2 ohms paralelo dá 1. Se fosse 6 ohms em paralelo, dava metade, 3. Mas como é que eu sei isso? Eu teria que fazer assim, ó. 1 sobre R seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 2 ohms e 2 ohms, tá? Aqui é a soma de fração, tiro o mínimo é 2, é só fazer, né? 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá 1, 2 dividido por 2 vezes 1 dá 1. Então, aqui vai dar 1 sobre R, 1 mais 1, 2 sobre 2, né? Quando fizer as contas, 2R igual a 2, R vai dar 1, tá? Mas nem precisava fazer essas contas todas. Quando eu tenho 2 resistores de mesmo valor, eu substituo eles por 1 da metade, 1. Se fosse 6 ohms, daria 3 ohms. Se fosse 10 ohms de 10 ohms, daria 5 ohms. Então, substituo esses dois por 1 de 1 ohms. Então, em série com esse, 5 mais 1, em série vai dar 6. Então, a resistência total, 6. Então, a corrente total vai dar o quê? 2 amperes. Exatamente o que eu estava procurando, minha corrente total, já que o amperímetro está exatamente aqui, onde tem a corrente total. Ok? Então, apagando,
o amperímetro aí ele pediu onde estava a corrente total, eu venho aqui, tá? Apago tudo, esse amperímetro está onde está a corrente total, então resumindo, quem vê ri, né? Então V total é a tensão que está aqui na bateria, 12, R total é 5 mais 2 com 2 em paralelo, nós vimos que dá 1, porque é sempre a metade, 1, 5 mais 1, 6, a resistência total deu 6, então eu achei aqui a corrente total, 2 amperes, ok? Vamos para mais uma questãozinha, acompanha aí de circuitos elétricos com voltímetro e amperímetro. Duas lâmpadas incandescentes, A e B, são ligadas em série a uma pilha, conforme mostra a figura 1. Nesse arranjo, A brilha mais que B. Um novo arranjo é feito onde a polaridade da pilha é invertida no circuito, conforme mostrado na figura 2. Assinala a opção que descreve a relação entre as resistências elétricas das duas lâmpadas e as suas respectivas luminosidades na nova situação. Aí ele deu aí a figura 1, a lâmpada a lâmpada B, ligada à lâmpada A no polo negativo, a lâmpada B no polo positivo, e deu a segunda configuração onde ele mudou a polaridade. A lâmpada A veio para o polo positivo e a B para negativo. Aí ele quer saber o que é que ocorre. Vamos reler a questão. Ó, duas lâmpadas incandescentes, A e B, são ligadas em série a uma pilha, conforme mostra a figura 1. Nesse arranjo, A brilha mais que B, a lâmpada A brilha mais que B. Um novo arranjo é feito onde a polaridade da pilha é invertida, né? Então está aí, ó, as duas lâmpadas, a lâmpada A brilhando mais que a lâmpada B, tá certo? E ele inverteu a polaridade. Ora, invertendo a polaridade, não muda a resistência das lâmpadas, não muda a pilha, então só vai mudar o sentido da corrente, mas não interfere em nada. A lâmpada A continua brilhando mais que a lâmpada B, ok? Eu só fiz inverter o sentido da corrente, mas o brilho depende da resistência de cada lâmpada interna, da resistência que ela foi construída, da molazinha que está lá dentro, do filamento que está dentro da lâmpada. Então não é porque se no início, né, só apagando aqui, se no início a lâmpada A brilhou mais que a lâmpada B, ligado no polo positivo, ela estava brilhando mais que a B, ligando no polo positivo, ela continua da mesma coisa, brilhando mais que a B, porque o brilho depende da resistência interna da lâmpada, ok? Como ele não mexeu na resistência interna, só fez mudar a polaridade da pilha, o que vai mudar é que numa corrente estava num sentido, na outra a corrente estava no sentido contrário, mas não vai interferir na luminosidade. Então ele pergunta, a lâmpada A tem resistência elétrica maior e a lâmpada B tem a resistência elétrica menor, então presta atenção. Como estão em série, uma do lado do outro, tá, vestibulando? Não esqueçam isso. Quando estão em série, a lâmpada que tem maior resistência brilha mais, porque a corrente que passa é a mesma e a tensão é R vezes I. Então, como a corrente é a mesma, quem tem maior resistência é quem vai brilhar mais, é só lembrar da fórmula de potência, R vezes I ao quadrado. Como a corrente é a mesma, porque em série a corrente só tem um caminho, é a mesma, então quem brilha mais é porque tem maior resistência. Então, nesse caso aqui, como está em série, se a lâmpada A brilha mais é porque ela tem uma resistência maior que B, tá? Então, a resposta seria a letra E, ó. A tem resistência elétrica maior que B, A tem resistência maior e brilha mais. Lógico, se ele disse que A, ele deu no enunciado, só apagando aqui, olha, ele deu no enunciado que A brilha mais que B, se ele deu no enunciado que A brilha mais que B, está aqui, ó, A brilha mais que B, A brilha mais que B, então, quando eu olho aqui esse circuito, deixa eu só apagar, quando eu olhar aqui esse circuitozinho, pessoal, apagando aqui, ó, quando eu olhar esse circuito, se A brilha mais que B, como elas estão em série, são percorridas pela mesma corrente, então o que vai mudar é a resistência. Então a resistência de A é maior que a resistência de B, por isso que ela brilha mais. Em série. Agora, cuidado, em paralelo é o contrário, é para cá, para cá, para cá, vamos para a nossa casa. Eu tenho na sala uma lâmpada de 20 watts, então a resistência dela é 1, tá? Pegando a lâmpada. Se eu tenho na sala uma lâmpada
escritório uma lâmpada de 100 watts, ela brilha mais, a resistência dela é menor. Por que a resistência é menor? Porque em casa, pastor, olha aí na telinha aí, ó, em casa a tensão é que é a mesma. Todos os pontos estão em paralelo, chega a 220. Então, para brilhar mais, como a potência está inversamente à resistência, né? Quem tiver menor resistência brilha mais. Então, a lâmpada de 100 watts, ela vai brilhar mais na nossa casa, se eu pegar aquela lâmpada incandescente, porque a resistência dela é menor que a de 60, ok? Se você tiver dúvida, olha para cá, lembre do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, quando você liga o chuveiro elétrico, ele puxa a corrente enorme. É como se eu tivesse ali mais de 100 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Só que o chuveiro elétrico, a resistência é bem pequenininha. Por quê? Porque ele vai ter um trabalho enorme que é esquentar aquela água. Então, o chuveiro elétrico, a resistência dele é pequena, tá certo? É bem pequenininha. Quando você tira do verão, que está esquentando menos, e põe no inverno, que está esquentando mais, aí é que diminuiu mais ainda a resistência. Então, em paralelo, a lâmpada que brilha mais é a que tem menor resistência, porque em paralelo a tensão é a mesma, é 220 para tudinho. Já em série não, a tensão vai se dividindo, quem é a mesma é a corrente. Então, em série vai brilhar a lâmpada que tiver maior resistência. No circuito em paralelo, vai brilhar a lâmpada que tiver menor resistência. É só lembrar do chuveiro elétrico. Quando eu ponho lá na posição verão, eu estou ligando numa resistência menor. Ou na posição inverno, eu estou ligando numa resistência menor. Então, circula uma corrente maior, tá certo? E essa corrente maior aí é que vai exatamente fornecer energia elétrica térmica maior. Então, em paralelo na nossa casa, a lâmpada de 100 watts, ela ilumina mais porque ela tem uma resistência menor, tá? E o chuveiro elétrico, quando eu tiro do verão e coloco no inverno, eu estou também diminuindo a resistência para fazer ele ter uma potência maior, se fosse uma lâmpada para fazer ele brilhar mais, ou seja, para fazer ele esquentar mais, ok? Então, no chuveiro elétrico, se eu só olha aí o desenhozinho, acompanha aí na telinha, no chuveiro elétrico, quando você abre no chuveiro elétrico, você tem só uma mola, tá? Mas você tem lá um interruptor que pode estar numa posição A ou numa posição B, tá? Ele pode estar na posição A ou na posição B. Quando está no inverno, esse ponteiro no inverno, ele vai estar numa resistência menor, por isso que esquenta mais. Quando você muda para a posição B, pega uma resistência maior, aumenta a resistência, ele esquenta menos. Então, lembre-se que no chuveiro, vai para cá, para cá, para cá, quando eu coloco na posição inverno, simplesmente eu diminuí a resistência, diminuí o circuito, tá? Aí a resistência menor, com a tensão que permanece a mesma, 220, né? Então, nós vamos ter aí uma potência maior, porque a potência, como eu coloquei, acompanha aí na telinha, ó, P é V2 sobre R. Como a tensão na nossa casa é constante, 220, para eu aumentar P, eu tenho que diminuir a resistência. Então, para eu aumentar a potência do chuveiro, para esquentar mais no inferno, eu diminuo a resistência. Eu pego a molinha que era grande e fico com o circuito vindo só pela molinha menor. Então, o circuito diminui. No verão, o circuito é isso tudo. Ok? Então, diminua a resistência e aumenta a potência. Então, é para cá, para cá, para cá. Beleza, vestibulando? Ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo domingo.